Olá, amados irmãos e irmãs. Com muita alegria hoje celebramos o dia 15 de outubro, dia em que a Igreja celebra a memória de Santa Teresa de Ávila, mestra de vida espiritual, mística, mas sobretudo doutora da Igreja. Mulher que, por meio dos seus escritos, vida e espiritualidade, nos tem muito a ensinar. Hoje também celebramos o dia do professor. Elevemos ao Deus da vida o nosso coração, façamos uma prece aos professores, especialmente aqueles que marcaram a nossa vida. E, sobretudo, no dia de hoje, aqueles que estão em exercício, que procuram educar nossos filhos, os nossos pequeninos, para a vida, para viver então o seu futuro. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir então um relato sobre Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesus, assim era chamada, nasceu em Ávila, Espanha, no ano de 1515. Entrou no Carmelo da Encarnação em 1535. Depois de um longo período de tibieza, começou a sua conversão, com uma intensa vida mística em contato com Cristo que a levou ao forte desejo de servir a Igreja de seu tempo. Dilacerada pela Reforma Protestante, em 1562, fundou o Carmelo de São José em Ávila, onde deu início à reforma da ordem. Seguiram-se diversas fundações de conventos reformados em Castela e na Andaluzia. A reforma estendeu-se também aos conventos carmelitas masculinos, graças à colaboração de São João da Cruz, seu diretor espiritual, a partir de 1567. No leito de morte, declarou-se feliz por morrer, filha da Igreja. Faleceu a 4 de outubro de 1582. Foi canonizada
por Gregório XV em 1623 e declarada doutora da Igreja por Paulo VI em 1970. Amados irmãos e irmãs, é importante observarmos um pouco o relato da vida de Santa Teresa de Ávila, grande mística e doutora da Igreja, da qual procura viver um movimento do Espírito tão forte e profundo, que vive aquilo que reconhecemos como o amor esponsal. Ela julga isto como o matrimônio da alma com Cristo, ou com o próprio Deus. É alcançar, então, o grau mais elevado de intimidade com o próprio Deus, a sétima morada do castelo interior. Santa Teresa também, nós podemos tomá-la hoje como referência, sobretudo, a partir do que nós acabamos de ouvir. No leito de morte, ela diz, estar feliz porque morreu filha da Igreja. Isso tem uma profunda sintonia com aquilo que ouvimos no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, fala, então, diante de uma grande multidão, primeiramente aos seus discípulos, e pede para que eles tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipócrisis, do grego, chama-se, ou poderíamos, de certa forma, aquele ator que procura, de certa forma, viver um personagem que não é ele de verdade. Então, em outras palavras, o que Jesus está aqui, de certa forma, cobrando dos seus apóstolos? Que vivam de forma coerente o Evangelho, né? Que assumam na vida o Evangelho, que deem testemunho do Evangelho. E nesta busca, nesse caminho de anunciar o Evangelho, ter de fato medo daquele que procura danar ou perder a alma, não com as perseguições deste mundo. Nós poderíamos, de certa forma aqui, de certa maneira, compreender que São Lucas está transparecendo pelo Evangelho as perseguições àqueles que queriam anunciar o Evangelho, sobretudo os apóstolos. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, pela história, que os apóstolos, tirando então São João, todos deram a vida por Cristo, derramaram o seu sangue, participaram da cruz de Cristo. Então nosso Senhor Jesus Cristo diz, tomai cuidado, tenhais medo daquele que é capaz de perder a alma, de lançar e precipitar esta alma no inferno. Procure viver este caminho. E por fim, diante desta caminhada, Jesus diz, não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Então Jesus lembra deste cuidado de Deus na vida daqueles que procuram servi-lo. Sobretudo, confiar, Deus está cuidando. É importante lembrarmos aquilo que Jesus diz, quem deixa pai, mãe, irmãos, filhos, terrenos, enfim, propriedades, receberá 100 vezes mais. Pais, mães, filhos, enfim, e aí ele conclui dizendo, com perseguições. Anunciar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, é muitas vezes se deparar com incompreensões. Teresa vivenciou isto. Hoje em dia também, muitas vezes, vamos enfrentar isto, incompreensões, contudo, Jesus nos pede, não tenhais medo. Não tenhais medo de ser filho da Igreja, não tenhais medo de testemunhar o Evangelho aonde estiveres. Por fim, peçamos o auxílio de Santa Teresa de Jesus, padroeira então dos professores, poderíamos assim dizer, neste dia em que é dedicado aos professores, que nos permita viver um amor tão profundo e certo por este Deus que tanto nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.